Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. Eu sou o Lucas Anzolin. Vamos para as nossas redes sociais. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, todas as redes sociais, @Tudo Talk. Só no Instagram um pouquinho diferente, pode Tudo Talk. Mas eu peço sempre aquela gentileza de você se inscrever no nosso canal, né? Já te agradeço por assistir, mas se puder se inscrever, ajuda o canal a crescer um pouquinho mais, dá curtida, comente, interaja lá no programa, que isso ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante, né, Júnior? Isso aí. Quem puder também mandar o seu feedback, falar com a gente, quais as pautas que vocês querem ver aqui no programa, também é super essencial. Com certeza. Manda lá pelo Instagram que nós respondemos todas as mensagens. E agradecer o... antes a retransmissão. Retransmissão, Rádio Cidade Jundiaí, 730 AM. Às 8 horas das terças-feiras, certo? Terças-feiras, 20 horas, podcast direto na programação do 730 AM, Rádio Cidade Jundiaí. E agora sim, o nosso apoiador. Xprevent, tá lá o QR Code já na tela, para você já ir se familiarizando com a X. Entra lá, já pode fazer o seu orçamento, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre eles. Tem condições especiais para você hoje, principalmente para você que é médico. Tem recado especial hoje para quem é médicos médico, hoje, né? hein? Inclusive para o nosso convidado, né? Nosso Vai convidado, ouvir daqui a olha lá, pouquinho. E o nosso Pix está aqui na tela também. Quem Cadê o quiser nosso puder Pix? ajudar o canal a Faça manter uma essa estrutura. contribuição, você que já ganhou na Mega Sena, você que ganhou nas loterias da vida, e contribuam com o nosso A manter o cachê canal aqui do nosso diretor, que é caríssimo, Subiu o gente. salário dele agora aqui, Não tá dá. muito caro. Não tá rolando. O salário do Júnior também é muito caro, né, Júnior? Subiu um pouquinho, né? Faz tempo que tá no ar já, né? Tem que valorizar o passe. né? 3 meses agora, Isso aí. né? 3 meses. Subiu um 3 pouquinho. meses. Isso aí. Isso aí. E agora o nosso convidado Convidado ilustre de hoje. falar sobre um tema bem bacana, né? Sobre alimentação e muitas coisas mais que a gente já estava especulando aqui A gente nos tá dando uma bastidores, fuçada né? aqui no Instagram dele, tem muita coisa interessante, O nosso muita convidado, coisa bacana. Guilherme Stork, nutrólogo. Seja bem-vindo, Guilherme, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado vocês pelo convite, estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Bora lá, Júnior? Bora, vamos Sabe começar falar de então. alimentação? Você já deu uma palavrinha aqui comigo nos bastidores para definir então, né, para o pessoal saber. Eu também não sei. Então, qual que é a diferença de nutricionista e nutrólogo? Você é nutrólogo, certo? Perfeito, exato. Bom, a diferença é fácil de ser delineada, vamos lá. O nutrólogo ele fez medicina, então ele é médico e depois disso ele se especializou em tratar doenças que são causadas por falta de nutrientes, por isso o nome da especialidade. E a gente, então, além de perceber qual é o nutriente que está faltando, a gente consegue fazer intervenções na alimentação daquela pessoa, no estilo de vida. A gente consegue também entender quais são os problemas hormonais que estão acontecendo, fazer as correções necessárias. Então, a gente consegue ter uma abordagem bem ampla. O nutricionista, ele fez faculdade de nutrição e ele vai ajudar, vai ser complementar no nosso tratamento. Então, ele vai prescrever o plano alimentar para aquele paciente, vai sentar, vai ouvir as predileções, o que a pessoa gosta, o que não gosta de comer, porque é comum ir no nutricionista, sair de lá com uma dieta que você não gosta e não fazer a dieta, né? Mas então os dois profissionais, tanto o nutrólogo quanto o nutricionista, trabalham juntos para daí tentar alinhar uma estratégia perfeita para aquela paciente, para aquele paciente que tem problema de sobrepeso, obesidade e uma sequência de outros problemas que podem surgir por falta de nutriente na vida da pessoa. Geralmente as pessoas buscam mais pelo sobrepeso, obesidade, é o que mais chega para você? Eu acredito que atualmente no consultório o que eu mais atenda seja emagrecimento, que é um problema sério no Brasil atualmente, né? 60% da nossa população até 2020 estava com sobrepeso. Significa que o IMC, a quantidade, né, o índice de massa corporal daquela pessoa está passando dos limites. E cerca de 25% da população já tem obesidade, que significa que, né, está subindo os degraus nessa escala aí de ganho de peso. E a tendência é aumentar ainda mais? Provavelmente, com o estilo de alimentação que a gente tem atualmente, a forma de excesso de trabalho, principalmente aqui em São Paulo, vida muito corrida, a gente vai acabando se desconectando do que é alimento e do que é produto. É comum as pessoas não saberem mais a diferença, né? O que é um alimento. O alimento vem da natureza e o produto vem de uma indústria, vem de um processo. A laranja é um alimento, o suco de laranja é um produto, para a gente começar aí, entendeu?
Olha só, eu também já não sabia dessa parte, dessa Vai separação. ser bem instrutivo para nós. Ah, Pegando sempre. essa questão de sobrepeso e de estilo de vida, vou fazer uma pergunta provocativa. Posso? Oh, sempre? Tô autorizado, Fique à lá. vontade. Nesse estilo de vida que você observa, não só da população brasileira, mas dos grandes núcleos, né, populacionais que acabam tendo esse ritmo frenético e uma alimentação muito deficitária, a gente pode considerar que esse estilo de vida é um estilo de vida suicida? Suicida, eu acho que autodestrutivo, com certeza. Sim, com certeza. Eu acho que a raiz do problema chama-se estresse crônico, tá? Então a gente, depois que vira adulto, a gente não aprende o que a gente tem que fazer para se relaxar, tá? E aí a gente chega na vida adulta e fala, putz, o que eu vou fazer, né? Ou a gente come, ou a gente usa algum tipo de medicamento, ou a gente álcool, drogas, etc. A lista é comprida, tá? E a alimentação é uma forma muito boa da gente se relaxar. A alimentação tem algumas funções, né? A gente socializa, o Natal, família. A gente também se relaxa. Então, se imagina chegando em casa depois daquele dia que o estresse foi lá em cima. E qual que é o nosso recurso? A comida. Só que agora não é mais comida, é produto, né? Então, agora a gente chega em casa e tem aquele produto favorito, cheio de açúcares e transgênicos. Só coisa boa. Só coisa boa, exato. Com alto poder de adição, alto poder de causar uma dependência. E a gente vive atualmente uma dependência de alimentos, né? Um dos principais, né, o único alimento que pode causar dependência são os carboidratos. A gente só se vicia em açúcares. Jura que Juro. pode viciar em carboidrato? Com certeza. Naquele pãozinho francês, alguma coisa, ou em geral, tudo? Perfeito. Macarrão. Eu amo macarrão, eu sou das massas. Ué, meu desafio vai ser, você quer descobrir se você tá ou não com dependência do seu Ai, macarrão? não, depende. Tira ele por Agora. 15 dias. 15 dias. E aí, por exemplo, veja como você se sente depois do macarrão. A eu me carinha sinto- dele já provou que sim, olha lá, que já é dependente. Ai, o macarrão era tradição em casa, toda sexta-feira. Eu cresci comendo macarrão. Então, Minha família fazia sobremesa pra gente no final de semana. E aí a gente termina a comida e fala, cadê minha sobremesa? Cadê minha sobremesa? Entendeu? Então existe um vínculo afetivo, assim, relacionado à alimentação. Tá tudo bem a gente ter esse vínculo afetivo. Só que a gente tem que começar a se tornar cada vez mais consciente do que é aquele alimento ou produto que a gente está colocando na nossa frente. Atualmente está rolando um desafio no meu Instagram, e aí eu tô com um grupo de quase 100 pessoas que estão ficando 15 dias sem comer derivados de leite, trigo e açúcar. Então as pessoas estão tentando aquelas estratégias assim, do produto que está escrito sem adição de açúcar, asterisco. E aí eles mandam os rótulos para eu dar uma olhada no Instagram, né? E cara, sem adição de açúcar, asterisco, né? Porque não tem o açúcar da cana ali, mas tem outros açúcares industriais que são até piores do que o açúcar da cana. Sempre importante ler o rótulo, né? Ainda bem que eu leio todos os rótulos, né? é você, é o jacaré, né? Mas o que você falou é incrível, porque eu sempre comentei, né? Até mesmo aqui no programa eu já falei, que eu não sou do tipo de pessoa que chega à noite pra relaxar, vai beber uma cervejinha, vai tomar um vinho. Eu prefiro muito mais ver uma série, ver um filme comendo minhas porcarias. Então eu sou exatamente esse perfil que você falou. Você e muita gente, entendeu? A gente tá lá buscando um relaxamento, que o dia foi pesado, o dia é pesado, entendeu? Só que a gente, se não desenvolver, se não aprender formas alternativas de se relaxar, a comida acaba se tornando uma das principais, e aí vem os problemas relacionados à alimentação por conta de comportamentos gerenciados ou direcionados pelo excesso de estresse. Tem que aprender uma ferramenta de se relaxar. O que é seu hobby? O que você faz para ficar bem consigo mesmo? O que é aquilo que você consegue fazer em todos os lugares que você, né, vai estar no aeroporto, vai estar no banco, não tem como fazer atividade física naquele momento. E aí eu gosto de falar para os meus pacientes, respirar. A gente está todo mundo respirando aqui e a respiração é uma ponte entre o sistema nervoso que a gente domina, que a gente chama de autônomo, e aquele que a gente não controla, o somático. Então você consegue, através da sua respiração, mandar uma mensagem para a sua cabeça de que está tudo bem. Fato é que se a gente tem uma crise de pânico, se a gente aplica uma técnica de respiração adequada, a gente pode tirar aquela pessoa da crise de pânico. E o contrário também acontece. Se você está com uma respiração curta, ofegante, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro: eu estou em perigo, eu estou em luta e fuga, que é o nosso estado atual, né? Todo mundo correndo para ganhar o pão. Vamos aprender a respirar, Júnior. Oba. Eu tô precisando. Pire. Você já sabe, né? Sim. Agora eu
Tô precisando aprender a meditar, respirar. Ó, minha dica vai ser, começa fácil, vai no YouTube, aprende técnica das narinas alternadas. Quer aprimorar? O Pilates é uma técnica corpo-mente que foca bastante na respiração. Se o seu professor for bom, ele vai estar atento na sua respiração. A yoga tem um livro inteiro de respiração, chamam pranayamas. Então, eles só vão falar de respiração ali. E aí tem umas nível hard que depois eu posso conversar com vocês. Mas deixa eu começar primeiro, então. No Começa pelo leve. Eu preciso. Exato. A dependência, né, quando ela se constrói na nossa vida, ela se dá pelo hábito também. Ela não começa do dia para a noite. E o inverso também é verdadeiro. Então, uma prática de respiração ou de meditação, as pessoas desistem de forma muito fácil porque elas não se dão o direito de passar por um período para se adaptar, né? E dentro só do que você falou, olha quantas possibilidades existem da pessoa se adaptar com algo que ela gosta. Mas, de novo, o imediatismo faz com que a gente desista, queira comprar um remédio, que é muito mais fácil, ou ainda comer mais daquela porcaria que nos deixa bem. Não que eu seja contra comer porcaria, que eu até gosto também, né? Faz parte. Mas olhando por esse lado, é uma droga realmente, né? E ela produz uma substância de dentro para fora e a gente se vicia naquela substância, né? Ciclos de recompensa, né? Como é que a gente se sente depois que a gente Parece come cachorrinho, determinados né? Ganha alimentos? petisco, né? Exato. Fez atividade, ganhou petisquinho, né? A dopamina, que é o nosso neurotransmissor de motivação, prazer, vai lá em cima. É o mesmo neurotransmissor que acontece quando a gente tem vícios em drogas, em jogos. Ela também, a gente está sendo mediado ali por aquele neurotransmissor. Mas eu achei que a sua fala foi perfeita, porque o que chega pra gente é pessoas que querem emagrecer. Eu fiz uma pesquisa hoje no Google sobre emagrecimento. As pessoas buscam por basicamente 4 coisas: emagrecer rápido, né? E substâncias para emagrecer, dietas para emagrecer. E a quarta, não tô lembrando agora. Mas é assim, tem alguma busca, uma das mais buscadas, que é como emagrecer 10 quilos em 2 dias. Como isso, cara, gente? meu Deus, não existe como, né? Fica na sauna, não ingere nada. É que você acaba prejudicando a saúde do corpo. Você pode até perder líquido e... Você vai perder uma- líquido, exato. A balança vai refletir um número menor, mas não quer dizer nada, É né? o que o pessoal luta faz, né? Sim. E assim, criar hábitos, eu acho que é o principal aqui quando a gente está falando de emagrecimento, tá? Emagrecimento não é só faz atividade física, tem que fazer dieta, tem a ver com comportamento humano, porque igual a gente conversou, a forma que você aprendeu a se comportar com seu pai e com a sua mãe vão refletir na forma que você vai se comportar agora. Tem a ver também com a sua genética e os fatores externos do ambiente. E comportamento é o que a longo prazo vai trazer o que todo mundo quer, que é emagrecer e permanecer magro. Porque atualmente a gente tem medicações muito boas, tá com a febre do Ozempic agora, tá sendo assim uma das medicações mais vendidas no Brasil, nos Estados Unidos. E o que o Ozempic faz? É uma medicação que você tem inibição do seu apetite, então você perde literalmente a fome, você consegue passar às vezes o dia com uma refeição. E que ela entrega o emagrecimento rápido. Esse peso aí que a pessoal está buscando no Google. Como emagrecer 10 quilos, talvez em 1 mês e meio, em 45 dias. Conseguem sim, a medicação entrega isso. Mas é uma medicação cara, não é possível você sustentar o uso dessa medicação a longo prazo, embora seja o interesse daquele fabricante. E se você suspende a medicação, você acaba tendo o famoso reganho de peso, recupera aquele peso de É volta. o efeito sanfona. Fazendo, um efeito sanfona. E não tem efeito colateral esse remédio? Tem vários efeitos colaterais. Vários. Porque o pessoal só vê o lado bom, né? Exato. E não pesquisa o que isso pode danificar também. Até né? esses dias, não sei se é o mesmo medicamento, não entendo, mas eu vi na mídia falando alguma coisa de um medicamento para diabetes que o pessoal tava usando para emagrecer, tava dando um puta rebuliço também. Exato, é esse mesmo. Só que ele foi atualmente aprovado Agora tá aprovado. para uso né, para pacientes de sobrepeso e obesidade. Então, a medicação antes, ela tinha uma aprovação aqui no Brasil só para diabetes. E recentemente ela já foi aprovada para obesidade também. Então tá todo mundo usando. E a perspectiva é de que no futuro 1 em cada 3 pessoas estejam fazendo uso dessa medicação. O que faz sentido com o dado que eu apresentei de 60% dos brasileiros atualmente estarem com sobrepeso, que são os quilinhos extras, e 25% da população com obesidade, que já é, né, a doença toda formada ali. Mas tem um caminho, né? É só mudar o comportamento. Tudo bem que não é fácil, mas o pessoal sempre quer aquilo.
Atalhos, né? Os atalhos, nossa, é todo... Sabe o que eu falo no consultório? Não tem problema usar a medicação, eu não demonizo. Tem pacientes que se beneficiam realmente da medicação, mas ela serve como motivação. Então, saiba que a longo prazo, quem vai manter o seu resultado é o seu comportamento. É aquela decisão que você toma todo dia. É aquele cuidado com a sua saúde que você tem todo dia que vai fazer uma diferença. Eu costumo falar assim, se você vai pegar um avião aqui do Brasil e você está indo em direção a, vamos supor, Dubai. Você muda 3 graus o ângulo de saída daquele avião aqui do Brasil. Você vai chegar na Europa. Você vai para lugares diferentes por conta de uma pequena mudança aqui, ó, na base, na saída, São Paulo, Guarulhos. Então, é isso que a gente tem que fazer. É plantar aquela semente agora, no começo, e você vai coletar o resultado dela a longo prazo. Só que a gente vive uma vida imediata. É hoje que eu quero. É, o prazer imediato, né? Exato. Todo mundo quer. A gente não pensa a longo prazo, a gente quer o agora, quer o momento. Né? E depois a gente se arrepende. Sim. E indo nessa linha ainda, a gente falou do sobrepeso e da obesidade. Mas e o falso magro, né? Aquele que é magro na balança, mas às vezes ele está muito pior do que alguém com sobrepeso, né? Ou tem uma taxa de gordura muito alta, falta nutrientes. Isso também chega para você? Ah, chega. Legal. Muito bom você falar isso, porque o IMC é um cálculo que leva em consideração o peso e a altura do paciente. Só que ele não leva em consideração a composição daquele peso. Se você tem 83 quilos de gordura e 83 quilos de músculo, o cálculo do IMC vai ser o mesmo, porque o peso e a altura, independente do que seu corpo é feito. Agora, quando a gente está falando do falso magro, igual você me perguntou, é importante que a gente faça uma avaliação um pouco mais completa e atualmente é bem fácil de fazer, que é a bioimpedância, que é aquela balança Funciona chique. mesmo? Funciona. Eu já fiz várias vezes, né? Mas só para perguntar E se como é que funciona tá? Tá mesmo. tudo bem? Tá razoável. Então, é uma balança Meia boca. bem acurada. Existem tecnologias muito boas para medir, então as balanças são boas. E elas vão te falar do que seu peso é feito. E aí que a gente se depara com o falso magro, que é aquela pessoa que, embora tenha um peso normal em balança, o IMC dela é normal, então ela não está categorizada nem em sobrepeso nem em obesidade, mas você vai ver que 50% do peso dela é gordura. Entendeu? Então, é uma pessoa que provavelmente tem problemas por conta disso. E aí, quais são os problemas que a gente pode ter por conta, né, do falso magro? A gente tem tipos diferentes de gordura. A gente tem a gordura branca, que é essa que a gente pega aqui na nossa gordurinha. Tem a gordura marrom, que é uma gordura desejada, que ajuda a gente a perder peso. E tem os lugares da gordura também. Tem a gordura visceral, que é aquela que está morando nos nossos órgãos, e a gordura subcutânea. Então, o falso magro é um desafio para a gente da medicina, porque é aquela pessoa que às vezes tem até uma dificuldade de compreender que ela precisa perder o peso, sendo que ela está vendo que está tudo normal ali na balança. Mas é aquela pessoa que provavelmente está acumulando a gordura dela nos órgãos. E essa gordura que a gente acumula nos órgãos é extremamente inflamatória. Então, a gente tem problemas por conta dela. E aí, a solução é o mesmo caminho para quem está com a balança em excesso lá. Temos que traçar uma estratégia, corrigir a alimentação daquela pessoa, verificar as faltas de nutrientes que, gente, é muito comum. É muito comum faltar ferro, faltar vitamina D. Até voltando pelo que você estava falando da alimentação, né? Uma alimentação deficitária, Exato. obviamente vai faltar nutrientes, né? E para detectar essas gorduras, seriam por meio de exame de sangue? As gorduras, a bioimpedância já dá uma ideia pra gente. Depois a gente pode fazer ultrassonografia para ver, é comum, fui fazer ultrassom e o médico falou que eu estava com gordura no fígado. Então, alguns exames No de ultrassom imagem... dá para ver isso, então? Dá sim. E aí a gente consegue saber qual é o grau de gordura que tem dentro dos órgãos da pessoa. Grau 1, 2, 3, e aí isso vai direcionar nosso tratamento E também. tem alguma dessas que você citou que podem ser mais graves do que as outras em questão de saúde? Ou todas são... A gordurinha que a gente acumula do lado de fora, ela é estaticamente ruim. A gente não Pneuzinho? gosta. O pneuzinho, mas ela não é tão prejudicial. É mais estético. É mais estético.
Agora, que a gente guarda nos órgãos, ela é mais prejudicial, é inflamatória. Por vezes, você vai ver, por exemplo, a gordura no fígado. Vai medir o exame de sangue da pessoa para ver se está com o fígado inflamado. E tá inflamado. Vai medir outros marcadores inflamatórios, né? Proteína C reativa, ferritina, tudo elevado. Aí você fala, putz, aí, ó, tá magro por fora, mas tá inflamado por O dentro. que seria um índice razoável para uma pessoa saudável de gordura? Depende, de homens, de mulheres, de faixa etária também, tá? Mas assim, para pessoas com a Tipo, faixa... para nós aqui, a gente nem Pra gosta de nós. fazer consulta grátis, né? Sempre aproveita, a gente tira uma casquinha, né? Um tanto saudável para homens com um percentual de gordura corporal entre 20% e 25%, mulheres entre 25% e 30%. Então eu não tô ruim não, pô. Olha lá, viu? Tô bem. Ó. Mas onde está essa gordura? Não, vamos parar por aqui na resposta, né? Já Mas tá dá pra bom ter menos tamanho. do que isso também. Caso de atletas, Dá, esportistas, sim. é bem menor, né? Atleta chega a 6, 8. Isso, É. mas isso é um tanto não saudável, tá? Por exemplo, a gordura, ela tem uma função importante na nossa vida. A gente não guarda gordura à toa. Então, os nossos hormônios são feitos de gordura. Ó, os hormônios esteroides, que são famosos, eles são derivados do colesterol. Esteroide, colesterol. E o colesterol é uma gordura. Se falta gordura no nosso corpo, a gente tem... né, a produção hormonal fica complicada. Então, é comum, por exemplo, mulheres que são atletas, né, de alto rendimento não menstruarem. Porque a questão hormonal delas está completamente desregulada. Caramba. Pois é. Então, assim, tem um benefício estético, mas nem sempre aquilo reflete em saúde. Entendi. Alta performance, eu não trabalho com alta performance, tá? Aham. Mas é um nicho aí bem específico. Mas eu também imagino que tenha que ter esse nível de gordura saudável, mas não é qualquer tipo de alimento também que vai poder comer. Perfeito. Tem gorduras saudáveis. Com certeza. Nossa, perfeita a sua pergunta, tá? Existem muitas gorduras saudáveis. A gordura, ela foi demonificada de lá para cá, de alguns anos para cá, né? Mas é muito importante a gente ter alimentação predominante em gordura saudável. E quais são elas, tá? O coco, o abacate, o azeite, o óleo de coco, nozes, castanha, amendoim, macadâmia. As carnes que vêm nas gordurinhas que vêm no animal, elas podem ser saudáveis, dependendo do que aquele animal comeu. Então, é igual o ser humano, né? Tem um ser humano que ele pode estar com o peso maiorzinho, o animal com o peso maiorzinho pronto para abate, mas o que cada um comeu? Se aquele animal só comeu um monte de ração, nada a ver, ele vai ter doença. Ele vai estar com peso bom, mas ele não vai ter um animal saudável. Ele tomou muito antibiótico, não vai estar saudável, entendeu? Então, a gente deve consumir gordura saudável com recorrência, tanto que gordura dá saciedade. Então, é uma excelente estratégia para a gente não ficar com aquela... comendo o tempo todo, comendo o tempo todo, comendo o tempo todo. Gordura e proteína dá muita saciedade, né? E o que deveria se evitar ao máximo? Boa pergunta. O que é uma alimentação saudável? Eu vou falar para vocês e aí a galera se beneficia aí. Uma alimentação saudável, primeiro, é aquela que a gente come comida que vem da natureza. Então, você tem que olhar para o seu prato e saber que aquilo ali está vindo da natureza. Lembra, tenta fazer uma ponte entre seu prato e a natureza. Se passou por uma indústria, provavelmente não vai ser a melhor escolha. Número 2, você deve colocar muitas gorduras saudáveis. Não precisa ter medo de gordura. Você precisa ter medo de gordura ruim. Lasanha XYZ, iogurte não sei aonde, o sorvete do fulano de tal. Essas marcas aí, industriais, têm gorduras transgênicas, têm gorduras hidrogenadas, que não vão fazer bem para você, tá? Uma alimentação saudável, ela não precisa ser excessiva. A gente não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas. As populações que vivem muito tempo, que são aqueles super longevos que a gente fala, pessoas que moram em zonas azuis, Estados Unidos, Okinawa, Sardenha, essas pessoas fazem 3 refeições por dia, café, almoço e janta. E essas 3, provavelmente seus avós comiam assim também, café, almoço e janta. Isso é uma coisa que é nova, é nossa, de 3 em 3 horas, entendeu? A alimentação precisa ter uma janela. O horário que você come faz diferença. Então, a janela de alimentação, ou seja, quanto tempo você está comendo em um dia, deveria ser, idealmente, de 12 horas. Café da manhã às 7, jantar até às 7. Café da manhã às 8, jantar até às 8. Depois das 8, idealmente, a gente não deveria comer mais.
Tá na hora de você preparar o seu corpo para dormir, que é outra coisa que a gente não faz muito bem. E tem impacto sobre o outro dia, gera mais estresse, mais fome, mais problemas. Então, essas são algumas dicas que as pessoas já podem começar a pensar e mudar a rotina. O que você come no café da manhã, se você come no jantar, tem um impacto hormonal completamente diferente. O café da manhã é a refeição mais importante do dia, igual a mamãe fala ou não? Não, não é. O almoço Não é mito? O almoço é a É o refeição. almoço. Exato. O almoço é mais importante. Essas zonas azuis, tá? Então, essas pessoas que vivem bem, com saúde, por 110 anos. 2,5 a 3 refeições por dia, sendo a principal refeição o almoço. Então, a maior quantidade de calorias vai ser ingerida ali, de nutrientes também. De preferência, sentado, conversando com a família, né? Socializando, fazendo o ponto 2 da alimentação, que é você pertencer a um grupo, falar dos seus problemas, ouvir o conselho que seus familiares e amigos têm para te dar. Isso faz parte da nossa alimentação, que a gente também não faz mais, que a gente come olhando Netflix. É o que eu faço. E aí a gente perde a sensibilidade da hora de parar. Porque se a sua alimentação, se você come vendo Netflix, o seu corpo produz um hormônio, que é o hormônio da saciedade. E a gente para de comer quando a gente tem esse hormônio em quantidade adequada no seu sangue. Esse hormônio se chama leptina, tá? Se a gente está prestando atenção no Netflix, você não vai prestar atenção no sinal que o seu corpo está te dando de saciedade. Você vai comer e o episódio está interessante, você vai continuar comendo, entendeu? Gente, nossa sociedade tá toda cagada, então, né? Basicamente. E o que você acha que... Por que mudou esse nosso hábito? Que deveria ser de 12 em 12 horas, apenas 3 refeições por dia. Por que hoje se fala de comer de 3 em 3? É algo que vem da indústria alimentícia para tentar vender mais? Eu tenho uma impressão forte que sim. Exatamente. O que a gente come no intervalo? É um snack. É um whey protein, é um iogurtezinho. Uma barrinha de cereal. Uma barrinha de cereal. Gente, eu não tô querendo dizer que é errado comer de 3 em 3, tá? Mas vamos fazer um cálculo básico? Se você tá fazendo uma dieta que você tá controlando as calorias, tá? Então, se você erra 20 calorias em cada uma dessas refeições, que é nada 20 calorias, né? Às vezes a gente pega a balancinha, coloca alguns graminhas a mais ali, aquelas calorias extras ali, 20. Em 6 refeições por dia, dá 120 calorias em um dia. Vezes 7, que é uma semana, já dá 120 vezes 7, 740. O Lucas Não que é bom nas calculei. contas. O jacaré é ele aqui, porque eu Vamos lá. sou péssimo. Eu sou humanas Vamos total. devagar. Não dá. Volta a pergunta. 120 vezes 7 dá 840. 840, 840 calorias que você comeu a mais em uma semana. Vezes um mês, dá 3.360, que é 1 quilo. 1 quilinho de triglicerídeo, que é isso que a gente pega aqui. Então, é mais fácil você errar comendo 6 vezes por dia do que comendo 3 vezes por dia. Pegando essa análise que você fez agora, por exemplo, eu me permito aos finais de semana a comer as besteirinhas, mas para pensar, são 3 dias. Então é sexta à noite comendo besteira, sábado e domingo. Se você faz a conta no mês e depois no ano, são muitos dias comendo errado. São muitos dias, exato. E aí, quando eu o fiz seu essa final conta, eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, eu tô comendo Mas muito, tem que ter um balanço também, senão a vida fica muito chata. Beleza, eu sou a favor disso. É o equilíbrio, mas... Eu não gosto de dieta restritiva. Eu não gosto. Eu não tenho O meu uma dieta psicológico restritiva. não me permite isso. Me atrapalha muito, que nem você falou das 12 horas, janelas de 12 horas. Eu posso passar um período até grande sem me alimentar, mas se eu colocar na cabeça que depois de tal horário eu não posso comer, aquilo vai me afetar. E eu falo, eu não vou fazer isso. Ou uma dieta fala, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Não gosto de restrições, porque o meu psicológico eu sei que joga contra. Se eu não colocar isso, eu vou fazer de boa, eu não vou comer e tá tudo certo. Eu acho que esse é o caminho do equilíbrio é sempre o melhor, tá? Então, o que eu costumo falar para as pessoas? Eu não como derivados de leite, trigo e açúcar. Eu não trago isso para dentro da minha casa voluntariamente. Isso, só um exemplo, assim, pra quem tá ouvindo. Que tipos de comida seriam essas? Só pra exemplificar bem pro pessoal que tá ouvindo, que tá assistindo a gente. O trigo é o pãozinho do dia a dia, é a macarronada, é a lasanha, são as massas, geralmente tem trigo. O leite é o leitinho da vaca, o queijinho, o iogurte. A manteiga também, então, porque se é derivado, você também não... A manteiga é uma exceção, a gente pode falar sobre ela depois. Porque eu amo manteiga. E aí- Mas descer o pãozinho também não dá. E aí, por fim, Começou a o manteiga. açúcar.
Aí não dá, né? Dependendo da manteiga, ela é boa, sim, tá? E aí o açúcar, que tá em quase tudo. Quando você tira esses três, você não compra 80% do supermercado. Exato. Você não vai em 90% dos restaurantes. E aí é fácil emagrecer. Só que ninguém vive assim, tá? Ninguém vive, não tem como. Então, qual é a regra que eu vivo? O que eu, Guilherme, pratico? Eu não trago isso para minha casa, mas eu vou no aniversário, não vou comer o bolo? Claro que eu vou comer. Eu não vou, no dia tal do Natal, a minha mãe fez aquela sobremesa que ela fazia para mim na minha infância. Eu não vou comer a sobremesa? É claro que eu vou comer, entendeu? Então, você tem como equilibrar isso na sua vida, de uma forma que aquilo não esteja presente no seu hábito, que é o que a gente estava falando antes, mas que esteja presente na sua exceção, porque a alimentação tem outras funções na nossa vida também, que inclusive é socializar, agradar a mãe, tudo isso, entendeu? Isso de comer à noite pra mim é tranquilo. Até eu janto umas 7h30, depois eu já não como mais nada. E às vezes até pulo o café da manhã. Só vou almoçar no dia seguinte. Não é sempre que eu faço isso, mas que nem ontem mesmo. Tava com uma puta fome, não consegui me alimentar antes. Cheguei em casa, era o quê? Umas 10 e pouco, eu acho. Eu preciso comer alguma coisa. E é claro que eu vou comer e vou dormir depois. E vai ser assim mesmo e tá tudo certo. Mas a fome era tão grande que eu falei, vou ter que comer. A refeição da noite é sempre a mais difícil de pular. É o horário do dia que a gente acumulou estresse e a gente tem um hormônio que tá fazendo pico às 8 horas da noite que dá fome na gente, chama grelina, tá? Então, normalmente é à noite que a gente comete os maiores excessos, tá? É à noite também que esse outro hormônio do estresse, o cortisol, pode estar todo bagunçado por conta da carga que você vem trazendo daquele dia. Então, é muito comum eu pegar os pacientes me dizendo, doutor, é à noite que eu ataco a geladeira, que eu como tudo que eu preciso comer, e aí eu como aqueles açúcares, a caixa de bis toda. Eu faço isso eu já não faço. Eu sou assim. Restrição imposta da lactose, então pra mim eu já tirei tudo isso, não faço questão nenhuma de doce, de leite, dessas coisas. Eu gosto muito de doce. É que era Eu amo fome também. mesmo, né? Então, cortisol até abaixei, né? Porque fui fazer a trilha lá no meio do mato, ontem à noite, fui dar uma volta, tomar um arzinho fresco, aquela lua tava bonita, mas eu tava com fome. Mas é interessante, porque à noite eu sempre tô, assim, em comparar o almoço com o jantar, eu sempre tenho muito mais apetite na parte da noite. Eu não sabia, então é por conta desses hormônios que estão em alta. Exato, exato. Bem à noite, poxa. Justo A gente não vai gastar nada de caloria. Eu acho que o corpo faz isso com a ideia de acumular mesmo. A gente... É pra ferrar a gente. Preservação da espécie. Ó. Perfeito. Sobreviveu até hoje quem era o melhor acumulador de gordura. Então, vamos supor que a gente vivia no mundo que a gente caçava. Vai sobreviver aquela pessoa que consegue guardar bastante da refeição que ele fez, certo? Então, quem produz bastante insulina, que é o hormônio que faz a gente engordar, é quem sobreviveu. E atualmente que a gente não vive momento de escassez de alimento, que a gente tem disponibilidade, vai no mercado, tal, compra o que quiser, isso está tendo um impacto para a gente. Então, o nosso corpo é desenhado para a gente guardar energia a todo custo, porque a gente não sabe quando vai vir a próxima escassez, né? Isso é instintivo lá. Vai Aí além. a gente ferra, né? Pra quem gosta de comer à noite. Isso aí. Vamos dar nosso recadinho? Vamos falar da X-Prevent. Então, pessoal, hoje o recado é especial pra você, médico. Cadê o QR Code? Olha lá, aponta. Que tá sempre aí cuidando das pessoas, mas tem que também pensar em se cuidar. Médico precisa se cuidar Exatamente. também, né? Olha que papo bacana a gente tá tendo aqui. Então, para quem é médico, não esqueça do seu plano de saúde e de se dar esse direito de buscar um auxílio quando precisa, né? Pra você, pra sua família, até mesmo pro seu consultório, né, Lu? Com Será que certeza, tá valendo a pros pena o plano de saúde, né? Que você tá pagando? Então, lembrando que a X-Prevent ela é especialista em redução de custo. Então, se você tem a sua equipe de funcionários ou a própria família e está pagando um preço alto no seu plano de saúde e às vezes até nem tem um retorno, né? que é o pior, né? O pior de tudo, eu acho que não tem um retorno. Orçamento lá na X, que com certeza eles vão avaliar todo o mercado e proporcionar o melhor custo-benefício para vocês. E eles têm especialistas apenas para médicos também, olha que Também bacana. tem uma equipe especial para atender os médicos, né? Que além da redução de custo, qual é a outra especialidade deles? Pós-vendas, claro. Pós-venda. Você falou, né? Quem não quer ser bem atendido, quem não tem... O plano de saúde é para ser usado, né? Para começo de conversa. Ninguém vai pagar algo para não usar. Então, tem que ser muito bem atendido, no mínimo. Imagina, você compra e depois não é bem atendido, já ficou caro demais, né? E a X ele tem uma equipe especializada no pós-venda. E além disso, tem essa novidade agora, né? Que é o X-Med, para você que é médico, tem aí o seu consultório, os seus atendimentos, né? Os seus
pacientes, a X está proporcionando uma parceria bem legal para você. Só entrar lá no QR Code ou no link da descrição do nosso programa aqui, do vídeo, e você vai falar diretamente com um profissional responsável dessa área. Você explica que é médico, que tem o seu consultório, e eles vão expor para você essa parceria bem bacana. Quando todo mundo se une, fica melhor, né, Júnior? E é bom Fica falar melhor também que é para os pacientes, sem pros compromisso médicos, algum, né, sem Lu? compromisso algum para a X, e assim o mercado todo cresce e faz com que todo mundo tenha acesso a um bom plano de saúde. Então, Isso aí. vocês médicos, não percam esse recadinho, não. Entra lá em contato com a X, faça o seu orçamento e veja agora essa novidade que é o X-Med. A gente assina aí embaixo. Pode entrar em contato com ele, sem compromisso algum. Sem compromisso, isso aí. Voltando para o nosso papo, que tá muito bom hoje, várias coisas interessantes. Tem também a questão de metabolismo. Tem pessoas que têm aquele corpo ectomorfo. Quais que são as definições? São 3? São 3. Biotipos, né? Não sei. Não Eu sei. vi isso aí na internet outro dia também. É interessante isso também. Porque aí vai variar, né? A pessoa que tem um certo tipo vai poder se permitir mais, digamos assim. Exato. A gente divide em 3 categorias, né? O ecto, o meso e o endo. Isso tem a ver com a forma que aquele metabolismo funciona e como ele guarda nutrientes. Não é uma prática no meu consultório, eu não uso muito essa metrificação, esse rótulo aí para as pessoas, mas tem algumas práticas que utilizam sim. E é puramente genética, isso Não, a questão da genética, eu só acredito o seguinte, tá? A gente não é refém da nossa genética. A gente recebe material genético do nosso pai e da nossa mãe, mas a gente já conseguiu entender que apenas 5% das doenças que a gente tem atualmente são de origem genética. O restante, as 95% das doenças, não tem só a ver com genética, tem a ver com epigenética, que é os fatores do ambiente que estão influenciando na forma que os seus genes funcionam. Então, se você tem um nutriente legal, ele vai lá no seu gene e faz aquele gene bom funcionar. Agora, se você tem alguma coisa ruim ou faltando, aquele gene vai estar quietinho, silenciado, não vai estar fazendo o trabalho que ele deveria estar fazendo. E aí, quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, eu escuto muito isso. Ah, doutor, meu colesterol é genético, meu peso é genético. E aí, a palavra para isso é hereditário, na realidade. Não é genético, mas é hereditário, porque você aprendeu o seu comportamento alimentar com seu pai e com a sua mãe. Se a sua mãe desenvolveu diabetes, a chance de você desenvolver diabetes é maior por conta do comportamento que você aprendeu a comer com a sua mãe. Ela que te ensinou como você vai comer, ela te deu a comida desde o começo. Então, a chance de você repetir padrões que a sua mãe tinha é muito grande. E aí, você vai desenvolver doenças semelhantes às da sua mãe. Mas que interessante, né? Não é nem tão por questão genética, mas é por questão comportamental. 5% só das doenças origem genética. Eu não sabia disso, Restante. não fazia ideia. Exato, mas a gente coloca muita culpa na genética. É mais fácil, né? 5% A gente genética, tira a responsabilidade, nossa, claro. 5% genética, 95% justificativo. Exato, exatamente. Caramba, que coisa, hein? Então, mas isso serve para acalmar a gente também, porque às vezes a gente fica com esse medo. Nossa, meu pai e minha mãe tiveram isso, tiveram aquilo, e câncer, e não sei o que lá, e aí eu vou ter também? Você não está fadado a sofrer os mesmos problemas de saúde que a sua mãe e seu pai. Contudo, você deve adquirir novos hábitos de saúde. E as principais coisas que você consegue modificar é a sua alimentação e a sua atividade física, entendeu? Esses são os 2 principais fatores modificáveis que alteram doenças. E agora o contrário, a gente falou bastante da questão do emagrecimento e a questão do ganho de massa. Massa magra, massa muscular, como que a parte do nutrólogo pode auxiliar a pessoa que está nessa busca? Perfeito, excelente essa pergunta. A fase de manutenção da perda de peso envolve a construção de músculo, tá? Então, a pessoa depois que, caminhou o caminho que ela precisava para reduzir o peso dela, a gente tem como fazer correções hormonais, sim, para que essa pessoa construa mais músculo. Então, ela estava toda desequilibrada, às vezes antes com problemas hormonais, muitas vezes a testosterona está baixa, ela está com sintomas da falta desse hormônio na vida dela. Então, dependendo da avaliação, essa prescrição de hormônio está indicada ou não. Então, a gente precisa avaliar, não é para todo mundo, tá? E aí, você regulando esse hormônio da pessoa, esses hormônios da pessoa, os hormônios que geram anabolismo,
insulina, hormônio de crescimento, testosterona, entre outros, a pessoa consegue começar a construir a poupança muscular dela, o que ela vai deixar de músculo para que ela ande, que ela saia da cama quando ela tem 70 anos. E o músculo é um tecido metabolicamente ativo, significa que músculo gasta energia e gordura guarda energia. Então, se você deseja manter o seu peso a longo prazo, você vai precisar sim trabalhar na hipertrofia, tá? Vai precisar ganhar músculo com certeza, porque ele vai te deixar aí com uma capacidade de queimar mais as calorias que você está consumindo, tá? Recentemente, né, acho que umas 2 semanas, os esteroides anabolizantes estão passando por uma sequência de regulações. Então, o CRM, o CFM, que é o órgão que regula a nossa prescrição, que regula a nossa classe, proibiu o uso de esteroide anabolizante para uso estético. Então, se a pessoa está com o objetivo de estética, isso daí está contraindicado, está proibido na realidade, tá? Mas os hormônios esteroides, eles não têm apenas função estética. Eles têm muitas funções na vida da pessoa. A gente precisa fazer uma conversa bem grande, compreensiva, ver os resultados de exame para então indicar reposições. Até pegando esse assunto, né? Também vi essa polêmica aí, que muita gente questionando dos dois lados. Mas assim, como que alguém define que é só estético? Porque tem um processo de saúde por trás. Você acabou de falar que tem um processo de construção de ganho de massa até lá para a velhice. Então, como diferenciar o profissional que está na frente ali do seu paciente? Como que ele vai definir? Não, você está fazendo isso só por estética ou não, você precisa disso. Porque você faz uma avaliação do agora, a pessoa está boa, mas você acabou de falar que o longo prazo é importante, como é que fica? Exato. Então, aí vai nascer a necessidade de você construir uma boa relação com o seu médico, você com o seu paciente, vocês entenderem qual, né, o caminho que você traçou e para onde você está indo. Porque a prescrição ela pode ter objetivos preventivos também. Então, se você está percebendo que aquela pessoa está com a composição corporal dela desequilibrada, muito mais gordura do que músculo, e tem algum sintoma relacionado, né, da sarcopenia, ou às vezes alguma outra dificuldade, a indicação, a prescrição é boa, ela pode acontecer sim. Então não é, nossa, está proibido o hormônio para sempre. Pode, mas mediante uma avaliação bem criteriosa e então identificando as necessidades do paciente agora e no futuro também. É que me parece, né, que essas resoluções às vezes abrem brechas para o famoso jeitinho, né? E abrem. Infelizmente. E Então se cria uma regra às vezes restritiva ou até bonita na prática, mas ela fala assim, olha, vai ter um jeitinho. Exato. Não que o profissional vá fazer, mas já é meio que da cultura brasileira tentar buscar o jeitinho. Mas isso daí já existe. Infelizmente, né? Tem pessoas que buscam um profissional só para ter a receita. Exato. Tem médico que faz isso. Tem pessoas que chegam com a receita, né? Enfim. É. Abre brecha, sim, tá bom? Abre brecha para... Por exemplo, na mesma semana que o CFM proibiu, que é o Conselho dos Médicos, o Conselho dos Dentistas permitiu. Então, existe... Vamos pro dentista, então. Exato. É esse tipo de coisa que acontece, entendeu? Mas, assim... Brasil. Exato. Então, vale, né? Vale a pena você, sim, se informar e conversar bem com o seu médico sobre esse tipo de prescrição. Sobre a Testo, eu vi aqui no seu Insta. Legal. Tem muita coisa bacana aqui, muita coisa interessante. Mas tem um Reels aqui que você fala sobre os 5 sintomas da baixa testosterona. O que poderia ser, então, para quem tá achando aí que tá baixo, para identificar? Ah, perfeito, muito bom. Ó, a gente tem a impressão que testosterona só serve para libido e para massa muscular. Viu, diretor? Não é só pra isso não, viu? Não, galera. A dele tá sempre em Nosso alta. diretor só pensa nisso só. A testosterona serve para muita coisa. Então, ó, ela serve para construção de músculo, para construção de osso. Então, pessoas que têm osteopenia, osteoporose, ossos fracos, ela ajuda bastante nessa construção. Para os homens, ela tem uma função muito importante sobre raciocínio, sobre humor. Então, pensa naquele vozinho que às vezes foi ficando rabugento. Pode ser... E Lucas? Olha lá. E Lucas? Será que tá com baixa testosterona? Pode ser que seja um sintoma de baixa testosterona. Não é a única coisa que determina isso, tá bom? A vida dele também tem outros fatores que vão intervir. A testosterona ajuda na composição corporal. Então, quanto menor a testosterona, mais gordura você vai acumulando em relação a músculo. A testosterona ajuda na construção de força, na distribuição dos pelos no seu corpo.
Então, tem alguns homens que, à medida que vão envelhecendo, o pelo do corpo vai sumindo, tá? A testosterona tem a função na libido. Então, libido é o seu desejo sexual, né? Não só nisso, mas na potência da ereção. Então, às vezes, eles não conseguem mais manter uma ereção durante toda a relação. Na potência de orgasmo. E isso, quando eu pergunto no consultório, as pessoas ficam meio assim, como assim a potência do orgasmo? Às vezes o orgasmo antes, ele tinha um prazer maior, uma duração maior, e agora ele está diminuindo, está ficando um orgasmo, às vezes, insatisfatório. O volume da ejaculação, então a quantidade de volume ejaculado também vai diminuindo à medida que a testosterona vai desaparecendo. Enfim, são vários sintomas que podem surgir aí por conta da falta desse hormônio. E a reposição geralmente com qual idade que é feito? A reposição ela não está relacionada com a idade, Não? mas sim com o sintoma, com o laboratório que aquele paciente tem e com a conversa que você tem no consultório. Então, pode ser que aos 28 anos você tenha baixa testosterona. E não é incomum, é bem comum, tá? Pode ser que o pico da sua produção de testosterona acontece entre 18 e 20 anos, que é quando a gente está com o máximo desse hormônio, tá bom? Quando o homem chega nos 30 anos, esses níveis começam a gradualmente decair. Então, aproximadamente 1% ao ano vai decaindo. Ou seja, entre 30 e 40, você teve uma queda de até 10% de testosterona. E vários homens, quando chegam 35%, quando chegam aos 40, já têm sintomas de deficiência de testosterona. Você, às vezes, faz o exame laboratorial, vê que pode ser que esteja tudo bem lá, mas a pessoa está na sua frente sentada falando que está com uma sequência de problemas que podem ter a ver com a baixa desse hormônio, entendeu? E aí, por fim, acontece também um fenômeno que a gente chama de DAEM, que é o distúrbio androgênico de envelhecimento masculino. O que é isso? Na mulher é famoso a menopausa. Então, a mulher sabe quando os hormônios dela estão caindo, que começa a para de menstruar, vem calorão. No homem não acontece um evento marcante assim, não é? Olha, esse mês foi o mês que ele parou de produzir testosterona. Isso vai decaindo, vai decaindo. E aí vão surgindo sintomas da falta desse hormônio, né? Que são esses que a gente conversou um pouco antes. Então também existe essa aspas, andropausa aí, que o homem diminui a produção de testosterona. E pelo que eu vejo, assim, esses sintomas que você colocou não imediatamente é associado à testosterona, né? Geralmente se investiga muitas coisas, mas não se faz um exame laboratorial, essa investigação, como essa possibilidade, né? Bem interessante ele falar isso realmente, porque é mais um caminho para poder consertar o que não está legal. Exato. É importante medir os níveis de hormônio regularmente, não é uma nunca coisa... fiz isso, eu acho. Exceto o exame do hormônio da tireoide, né? Que... Como é que chama? TS, sei lá, que sai no exame lá, não sei o nome direito. Esse daí que fazia no check-up, mas os outros eu nunca fiz. Não, é importante sim. Por isso que as pessoas gostam muito de fazer o acompanhamento com a nutrologia, porque a gente dá atenção para essas questões hormonais. Muita gente fala, nossa, doutor, ninguém nunca mediu isso na minha vida, não sabia disso. Outros hormônios que a gente consegue medir, a insulina a gente consegue medir, a leptina a gente consegue medir. Enfim, tem várias coisas aí que ajudam. E a questão da testo, o que pode prejudicar ela? Só fator realmente genético ou não? Tem fatores comportamentais também que podem afetar? Com certeza, com certeza. Os básicos, tá? Então, uma alimentação inadequada, um sono, inadequado. Se você tem, inatividade física, eu acho que esses são os 3 principais fatores que fazem com que você tenha baixos níveis de testosterona. E a gente acha que a resolução é só prescrição de hormônio. Não, tem outras formas que a gente pode fazer para aumentar isso também. Então, é comum o pessoal do CrossFit que chega no consultório estarem com os índices de testosterona deles bem altos. Porque são pessoas que estão se alimentando bem, são pessoas que estão fazendo atividade física extensa e que depois da atividade física eles vão dormir. Então, eles estão com esses 3 pontos bem equilibrados, tá bom? Agora... Tem as outras pessoas que não se importam com esses fatores. O estresse, o hormônio cortisol, ele é derivado do colesterol, assim como a testosterona. Se você está consumindo o seu colesterol para fazer estresse, você não tem colesterol para fazer testosterona. Então, o problema nosso hoje é estresse crônico. Todo mundo estressado. Se você está estressado, você sabe, não, eu cheguei em casa muito cansado hoje, não teve como ter relação.
porque eu estava muito estressado. O nível de testosterona provavelmente não estava adequado naquele momento lá. Entende? Estamos com uma sociedade mega doente, hein? Viu? Não é Meu justificativa Deus. só de desculpa. Ela tem um fator científico aqui, ó, apresentado por nós. Mas você vê que caos que a gente tá? Pra analisar tudo. Tá tudo errado. Não, tudo errado não, mas é que a gente vive hoje Ah, num 90% ritmo tá errado. 90% realmente tá errado. estressante, né? É complexo. Porém, também, né, esse ritmo estressante nos dá muitos benefícios que a gente adora, né? Então, é pôr na balança o que vale a pena, o que não vale. De novo, senão a gente vai voltar a viver Nas cavernas. né? Vamos pegar mais coisas. Não vai rolar, né? E tem algum alimentos também que podem ser prejudiciais, não só para testa, mas para os outros tipos de hormônio também? Tem sim. Além de alimentos, né? A gente atualmente tem muita contaminação do que a gente chama de xenoestrógenos, coisas que simulam hormônios estrogênio no nosso corpo. E isso daí, os chamados disruptores endócrinos, atrapalham muito a sua produção de testosterona. O que é isso? É aquele derivado de petróleo que está presente no seu dia a dia o tempo todo. Então, aqueles plásticos que envolvem os alimentos, o plastiquinho que você guarda a comida na geladeira, aquele creme especial que você passa à noite, aquele protetor solar que está cheio de parabenos. Viu? É por isso que eu não passo protetor solar, olha lá. Cheio de justificativa Pronto. agora. Existem produtos Muniu bons ele no agora. mercado, você não precisa Não, ficar não, sem. corta essa parte. Tá, isso daí, então, a gente chama de disruptores endócrinos. Nota fiscal, que solta aquele pretinho que a gente, depois que guarda anos na carteira, nem tem mais o pretinho. Aquilo é. Os epóxi, então aquelas tinta epóxi, adesivo epóxi, são comuns. Brinquedos de plástico, principalmente esses que a gente compra e tem aquele cheirão de plástico, sabe? Quando você abre uma coisa que vem da China e tá com aquele cheiro de plástico. Esses aí, o plástico tem as categorias que são maléficas, vale a pena olhar depois quais são. Alguns alimentos, excesso de soja. Então, a soja a gente prescreve nas isoflavonas da soja, a gente prescreve para a mulher na menopausa. E se a gente consome em excesso, pode funcionar de uma forma negativa no seu corpo. Excessos de açúcares, por conta da desregulação que o açúcar causa nos hormônios, insulina, e por conta da desregulação da insulina, a gente começa a ter alterações em outras partes do nosso corpo. Coisas que têm muito cheiro, sabe aqueles desinfetantes de banheiro, aquelas coisas muito cheirosas, geralmente elas também podem causar mal à nossa produção de testosterona. Caramba, Ou seja, hein? quase Meu tudo. Deus, Exato. Gente, Eu mas acho que existe uma forma saudável da gente conviver com isso. É a gente se tornar consciente do problema e tomar pequenos passos todos os dias para conseguir lutar Não, contra mas eles. eu nunca tinha ouvido falar isso. Você já tinha? Eu não tava nem ciente, imagina. Nunca passou pela minha cabeça que esse tipo de produtos prejudicariam também. Prejudicam. E a maioria a gente nem conhece o nome, tá? Para falar a verdade, porque os poluentes que tinham 20 anos atrás não são os mesmos que tem hoje. As indústrias não têm o controle absoluto sobre quais são aqueles poluentes que estão saindo lá na chaminé, saindo lá naquela água que vai para o rio e depois sofre uma auditoria. A gente ainda desconhece grande parte dos poluentes que estão causando alteração no nosso ambiente. Chocante isso. Porque alimento a gente até consegue controlar. Agora, essas outras coisas fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais fora do nosso controle. Fica. E isso não se reflete apenas na testosterona, reflete também em níveis de fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Então, as clínicas de Tem fertilidade... muita gente hoje tentando Engravidar, exato. e não consegue, vai procurar, olha, que coisa. Perfeito, exato. Exatamente. Complexo, né, Júnior? Bem, como eu tô pegando algumas coisas interessantes aqui E no você falou Instagram. da questão dos derivados de petróleo, plástico, né? Carro que fica no sol o dia inteiro, a maior parte do carro dentro é plástico. Ou seja, quando a gente entra lá, a gente respira provavelmente substâncias daquele plástico que ficou exposto àquela temperatura alta. A garrafinha de água de plástico também fica dentro. Falam que não pode beber de jeito nenhum. Exato. Eu bebo. Vamos fazer propaganda da água aqui para eles patrocinarem Não. a gente aqui. Pede o Outra cachê, coisa, né? depois do merchan. Ó, a garrafinha de plástico, ela tem nela o que a gente chama de bisfenol A, BPA, e os fitalatos. Tá? O bisfenol A e os fitalatos são substâncias que são esses bagunçadores de hormônio, que a gente chama de disruptores endócrinos, e que quando esse plástico ele é submetido a variação de temperatura, aumenta a temperatura ou diminui a temperatura, ele libera essa substância dentro da água e a gente vai lá e bebe. O problema é se a gente bebe uma garrafinha, é mínimo. O problema é se todo dia a nossa água vem numa garrafa de plástico, entendeu? E aí, então, a gente vai tendo esse efeito cumulativo aí, isso vai causando problemas a longo prazo.
Lu, e aí, vai ter que rever algumas coisas? Eu vou ter que rever bastante coisa aqui, Algumas. depois do programa de hoje. Vamos falar de coisa boa que eu tô Muitas, assustando você. Não, mas é bom. Você tá trazendo luz pra coisas que a gente nunca ouviu falar. Não só a gente, mas também o pessoal que tá ouvindo, eu tenho certeza também tá tudo em choque. Cara, eu fico feliz que você tenha essa reação, porque o meu objetivo não é ser um terrorista, mas a gente só consegue mudar alguma coisa que tá consciente. Se aquela coisa não tá na sua consciência, você não vai mudar. Você vai continuar reagindo à sua vida, né, toda com aquele mesmo problema sem conseguir mudá-lo. Agora, quando você está consciente sobre um problema, você consegue dar o primeiro passo em relação à mudança. Então, na minha casa, eu não sei disso tudo a minha vida toda. Eu também fui aprendendo isso. Então, a primeira vez que eu soube que plástico era um problema, o que eu fiz? Eu cheguei na minha casa e falei, esse mês eu vou trocar os plásticos que eu ponho na comida, que eu ponho na geladeira todo dia. Então, aquele mês eu fui e troquei os plásticos. No outro mês... Acontece. No outro mês eu fui trocar produtos de beleza. Então eu vou pesquisar um sabonete legal para mim que não contém esses problemas. Tá, então então é passo a passo que você vai construindo a mudança em relação ao que você quer ser e ver na sua vida, entendeu? Uma construção, né, de novos hábitos. Exato. A gente volta a falar do comportamento, né? Um outro assunto que sempre fica na moda e gera debates, mas eu vejo que às vezes na internet é só para conseguir visualizações, é a questão dos superalimentos, né? Sempre tem um alimento da moda, né? Isso existe de verdade? É mais mito? É mais propaganda e marketing? Ou realmente existem alguns alimentos que são os tops ali na listagem? Olha, eu não acredito em superalimentos, tá? Mas existem alimentos que têm o que a gente chama de densidade nutricional alta. Então, aqueles alimentos que não são ricos só em uma coisa. Eles são ricos em várias coisas. E aí, para a gente não ficar dentro dessa situação de que eu tenho que comer esse superalimento ou eu tenho que comprar aquele produto que é um superalimento, começa pelo básico. Come comida que vem da natureza. Esse já é a natureza. Olha só, a gente está há milhões de anos aqui na Terra se desenvolvendo para comer aquilo que a natureza dá para gente. Milhões de anos, tá bom? E aí, há 150 anos surgiu a indústria do alimento. 150, 200 anos. E a gente absolutamente trocou tudo que a gente come. Então, na própria natureza que você vai encontrar aquilo que você precisa, entendeu? Então, vai para lá, vai para o básico, troca pelo alimento de verdade versus o produto alimentício, que aqueles lá têm os nutrientes que você precisa. E a natureza dá as coisas para a gente com uma sabedoria, que é a sazonalidade. Então, a cada 3, 4 meses, ela vai trocando aquilo que a gente precisa comer naquela época. E o que a gente faz? A gente come todo dia a mesma coisa, ano após ano, 50 anos comendo a mesma coisa todo dia. Que análise, hein? Nunca tinha parado para refletir dessa maneira que você está colocando. Incrível. Isso chama-se redundância alimentar. Quando aquele paciente chega para mim e que come só a mesma coisa todo dia. Doutor, uma tapioca de manhã, uma tapioca à tarde, lá à noite. Sabe? Não tem problema comer tapioca, tá bom? Pode comer sim, mas aí hoje é a tapioca, ou esse mês é a tapioca, e aí mês que vem vai ser uma coisa diferente, para você ter variabilidade nutricional, para você conseguir nutrientes diferentes, senão você pega só os mesmos. Olha, acho que tô precisando de uma consulta, viu, Lucas? Já vai sair com 2 clientes. Eu, pelo menos, eu vou, porque eu tô precisando, de verdade. Legal. E você falou dessa questão sazonal, né? Quando a gente volta lá para os povos ancestrais, né? Eles comiam o que tinham, né? Então, hoje em dia, pela globalização, a gente tem tudo a todo momento, basicamente, né? E acaba comendo os mesmos alimentos que se tornam vícios alimentares. Mas pegando um outro gancho, também é sempre debatido, até você citou alguns países mais longevos, enfim, e existem algumas dietas não, né? Mas alguns costumes alimentares próprios, né? Que às vezes a gente acaba incorporando na nossa rotina, mas aí também não foge da nossa própria sazonalidade. Enfim, como é que o senhor vê isso? Ó, chamei de senhor agora, hein? Como é que você vê isso? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Como que as culturas influenciam as alimentações? A cultura que nem tem lá, a cultura mediterrânea, oriental. Adaptar, a gente se adapta, trazer para cá essa cultura. É bom, a gente tem que se alimentar mais do que está aqui na nossa regionalidade. Terra. Como legal, é que você vê tudo legal. isso? Tem um conselho bom para isso, tá? É o seguinte, dá uma estudada e entende o que os seus familiares comiam a longo prazo, né? Os seus avós, os seus bisavós, vai ser uma conversa de família, porque vocês vão ter que tentar relembrar o que eles comiam.
Se os avós forem saudáveis, se os antepassados forem saudáveis, tenta comer aquilo que eles comiam, entendeu? Porque aquele provavelmente é o melhor teste genético que a gente vai fazer para vocês entenderem se o alimento que eles tinham o hábito de comer vai ser bom para a vida de vocês. Então, o pessoal da Alemanha vai ter um hábito alimentar e aí eles vão tentar repetir aquilo que os ancestrais faziam, o brasileiro outras coisas, porque realmente, às vezes não tem como a gente se alimentar como o pessoal da Coreia. Embora a gente viva num mundo, né, completamente... me fugiu a palavra, no mundo globalizado, a gente não tem acesso, às vezes, aos alimentos que o pessoal da Coreia tem. Então, vamos ficar aqui no básico. O que seus avós, o que seus bisavós comiam? Tenta repetir aquilo, tá? E em relação a dietas, né? Existem dietas que são cientificamente com mais evidência de que ajudam, e a que tem maior evidência científica é a mediterrânea, né? Então, é o que o pessoal lá da Itália, ali daquela região do Mediterrâneo, consome. E é tomate. Macarrão. Azeite pra caramba. Azeite, tomate, Manjericão, pimentões, é isso. Carnes é basicamente peixe, então algumas refeições do dia. Sim, eles comiam muito macarrão. Você tem que fazer a sua massa, vai gastar energia fazendo a sua massa. Aprenda. O negócio da massa é o seguinte, ó, o trigo que tem lá não é o mesmo trigo que tem aqui, ponto. O trigo atualmente é um alimento transgênico. Então, a gente pegou os trigos que se davam melhor aí na natureza, a gente cruzou eles para ter uma produtividade maior e alimentar a galera, tá? Mas essa modificação, essa hibridização, ela gera alteração das proteínas também. Então, algumas proteínas do trigo que a gente consome atualmente não causam tanto benefício assim quanto era antigamente. O pão que Jesus comia não é o pão que a gente está comendo agora. Não é o original. E a gente mudou o processo de fermentação também. Então, antes a fermentação era natural e longa. A gente atualmente fermenta com 3 horas, o pão está pronto. A fermentação serve para digerir coisas que tem naquele pão ali. Então, os micro-organismos estão ali consumindo os carboidratos, o glúten. Tá voltando um pouco essa prática, né? Dos bem pães de fermentação natural, né? Exato. Pizza, né? Hoje em dia já tem de fermentação natural. Perfeito, é uma excelente estratégia. Inclusive, eu recomendo para os meus pacientes. Vou comer pão, prefere esse, entendeu? Vai ser mais saudável. Eu tô vendo aqui seus posts e teve um Reels aqui que me chamou a atenção. O que é o cafeinismo? E agora, hein? Pegou no ponto fraco. Meu agora, Deus! Hein? Vamos ver, mais uma. Meu Deus! Deixar a gente chocado Cara, aqui. esse é um problema da minha vida também. Né? A cafeína, ela é a substância psicoativa, ela age na nossa cabeça, mais utilizada no mundo todo e que você compra no mercado e não com prescrição médica. Então, ela tem função na nossa psique, ela age aqui em cima da nossa cabeça. Ela aumenta nossos níveis de dopamina, então deixa a gente mais motivado, com menos cansaço, e a gente vive num mundo de fadiga. Então, a gente acaba utilizando a cafeína como uma forma de se sentir melhor, ter mais energia para o seu dia a dia. E aí surgem alguns problemas relacionados ao uso da cafeína. Né? Um comum que a gente vê é o cafeinismo, que é quando a gente consome uma quantidade elevada de cafeína, que são 400 miligramas, que são 2 a 3 expressos ou 4 a 5 coados por dia. Isso aí só de manhã, né, Júnior? Isso! Ontem eu peguei um paciente exatamente assim, doutor, são 9 no dia. Eu falo, isso é cafeinismo. E aí, o cafeinismo é o seguinte, você começa a ter alguns sintomas decorrentes do uso excessivo da cafeína, que é irritação, então alguém mexe com você, você já está pronto para dar de volta, entendeu? Palpitação, ansiedade, pensamentos preocupados. E embora você entenda que aqueles problemas estão surgindo por conta da cafeína, que a maioria tem consciência disso, você não para. Então, isso é o cafeinismo, entendeu? Excesso de cafeína com sintomatologia, mas a gente não para. Qual é uma estratégia boa para parar com cafeína? Ir reduzindo a quantidade. Ontem eu falei, toma um café expresso, um coado, ou toma um café expresso e um chá. Se são 9 no dia, um sim, um não. Vai diminuindo 50%, senão vai ter sintoma de dependência. Aí a pessoa vai tirar a cafeína, vai ficar cansada, vai ficar desmotivada. Aquela famosa dor de cabeça. A dor de cabeça. Abstinência de cafeína. É isso aí. É abstinência mesmo. Porque é uma substância que causa adição, né? Que causa dependência. Eu sou um viciado, tenho que admitir. Eu sou. De verdade, eu tomo muito café no dia. É que eu adoro ficar, sabe? Tá vendo? Dá uma motivação, é muito bom.
Eu também gosto muito. Eu cheguei de férias esse ano e aí eu falei, vou tirar o café. E aí fiquei 1 mês e pouco sem café. Caramba, mas ficou bem, então. Fiquei bem, mas eu substituí pelo matcha, que é um chá que aí tem cafeína É o pra chá me verde ajudar. ou não? Não tem nada a ver? É um tipo de chá verde lá do Japão. É fácil de comprar, você compra na internet e tal. E aí fiquei bem durante um tempo. Aí um belo dia... Chá verde tem cafeína também, né? Tem sim. Chá verde, chá preto, tem cafeína. Pode ter cafeína, o problema é quando tá demais, entendeu? A cafeína não faz mal, o excesso faz mal. É como tudo, né? Como tudo na vida. O excesso, café- até excesso de água faz mal. Teve uma época aí, até voltando na questão da lactose, que eu tinha vários sintomas, mas não sabia que era por conta da lactose, então isso me deixava com acidez, refluxo, queimação. Então você vai tirando algumas coisas, né? Então nesse período eu fiquei mais de 2 anos sem tomar café. Nossa, Sim. não sabia. Fui voltar a tomar. Guerreiro, 2 anos sem café. É, Olha. costuma, que nem o leite. Não pode, acabou. Né? Mas depois fui voltando aos poucos. E aí a questão... Agora é um viciado também. Ah, não chega a esse ponto igual você, mas estamos quase. Estamos competindo um pouquinho. Mas o café, a questão dele, acho que para você também, para quem gosta de café, é que ele vai se tornando cada vez mais forte em maior quantidade. Porque o café coado é uma delícia, mas quando você acostuma com o expresso, o coado já fica fraco. Aí o expresso agora tem o fraco, médio e forte. Aí você acostuma com o forte, o fraco já vai ficar, obviamente, fraco. Então você quer sempre também um pouquinho a mais para ter essa sensação da O cafeína, né? overdose. Exato, é a sensação de hype que a cafeína Sim. dá, porque a gente fica com poder. Ele aumenta a dopamina, que é o neurotransmissor do poder. É o mesmo que aumenta quando a gente faz uso de cocaína. Quem faz uso de cocaína se sente o dono do mundo. Quando a gente toma bastante café, você está potente para resolver aqueles problemas do seu dia. E são muitos problemas que a gente teve que resolver. Então a gente acaba utilizando essa substância. E aí a cafeína tem impacto, né? Tem pessoas que metabolizam rápido, tem pessoas que metabolizam lento. E aí as pessoas que metabolizam lento tomam um café de manhã e têm dificuldade de dormir à noite. As pessoas que metabolizam rápido, às vezes não percebem essa dificuldade de dormir à noite, mas não atingem sono profundo, elas ficam num sono mais superficial ali. A cafeína tem o crash dela, que a gente fala. Então ela sobe, a gente toma o café da manhã com a cafeína e depois do almoço a gente tem aquela soneira profunda, que é só outra cafeína que resolve. Então ela vai causando esse efeito de a gente precisar de uma próxima dose para ter aquele mesmo efeito que a gente tinha antes, entendeu? E pra ter esse crash, então, à noite, qual que seria o limite de tempo pra tomar essa cafeína pra dar o... Minha dica para os pacientes é, primeira cafeína é 2 horas depois que você acorda. Então se você Oi, acorda... não, que jeito que eu vou fazer isso? Não tem como. Eu tomo banho com café. Já demora para acordar, né? É, Júnior? não, já demora pra despertar. Se não tem um cafezinho... Idealmente, a cafeína deveria ser 2 horas depois que você acorda, para não interferir na produção de alguns hormônios, como o cortisol. E até às 16 horas, 15, 16 horas da tarde, deveria ser a última cafeína para aqueles que são metabolizadores rápidos da cafeína, tá? E além disso, a cafeína, ela causa outros probleminhas ali, deixa a gente ansioso, taquicárdico, ela mexe em alguns receptores ali que deixam o coração palpitante. Entendeu? É, eu tenho muito isso. Eu vou precisar reduzir o café, Viu? eu acho. Ficou Quando claro tá ansioso, não tome Fizemos o diagnóstico agora Isso. de cafeinismo. Eu já dei bronca nele, já tava ansioso, tomou 1 litro de café. Você quer morrer, né? Nossa, eu É, morro. não, tem que diminuir realmente. E a questão a gente tá falando de excessos, a água, que tem também esse mito, tem que tomar sei lá quantos litros de água por dia. Procede ou não procede? Também vem da indústria? Não, precisa beber água bastante, com qualidade, tá? Como que a gente consome água? Tem um O que é carro... beber água com qualidade? Explica agora isso. Boa pergunta. Eu vou te explicar. Primeiro, tem uma quantidade ideal, tá? Então, é baseado em um cálculo pelo peso, pela função do seu dia, quanto você sua, qual tipo de atividade você desempenha. Mas uma média boa aí entre 2 a 4 litros de água por dia, tá? Então é real isso. É real. Não é mito. Não, não é mito, precisa. O que é uma água de qualidade? É uma água que você sabe o que aconteceu com ela antes dela chegar na sua cabeça. E difícil, hein? É difícil. Só se a gente tiver uma nascente aí. Não, você não precisa ter uma nascente, mas Água mineral comprada é melhor do que água... é melhor você ter um filtrada, sistema não? de filtração bom na sua casa. Melhor. E aí você consegue garantir que aquela água ali tem um equilíbrio bom aí entre metais, micro-organismos. E a água com pH alcalino, mito, verdade? Funciona, não funciona? Na minha casa eu uso água alcalina,
Tá, então eu tenho um filtro de água alcalina em casa. Eu comecei a usar água alcalina porque eu estava com um pouco de excesso de acidez no meu estômago, e aí me ajudou bastante a equilibrar esse excesso de acidez. Existe pouca evidência científica para suportar o uso de água alcalina, mas existem alguns estudos que falam que ela é bem benéfica. Então, eu ainda não tenho como recomendar isso para a população toda, não. Mas isso já está se tornando uma trend. Então, já tem Ibirá com água alcalina, já tem algumas águas que estão surgindo aí. Garrafinha azul. Exato, e sistemas de filtração muito bons para isso, tá? Tem algumas marcas excelentes aí, recomendo água Kangen, que a gente chama Kangen. Então, água não beber só quando tá com sede. Tem que beber Tem mesmo que- quando não tá com sede. Rotina de água, exato. E aí é um hábito que deve ser estimulado. Então a sua garrafinha tem que estar em local visível para que você tenha esse hábito e que quantificado. Então você tem que ter uma garrafinha e saber quantas vezes você bebeu ela por dia. Porque se vai no copo, você não sabe. E agora está começando a esfriar e a gente bebe nada de água. Aí começa todo mundo ter infecção urinária, começa todo mundo ter um monte de outros problemas por conta da falta de água, né? Muito bem. Isso aí, que papo, hein? Vamos Sim. marcar a consulta já? Hã? Já sai com o cliente, já falei, vai sair com o paciente daqui. Tá, nosso tempo tá estourado, mas eu queria que você deixasse algumas dicas. Por exemplo, vamos falar aí os top 5 dos 5 alimentos que as pessoas têm que evitar. Tem que não, né? Deveriam evitar. E os top bons, assim, que devem ser consumidos. Legal, gostei. Top 5 a serem evitados. Leite de vaca. É mesmo? Trigo, açúcar, gorduras industrializadas. Acho que esses 4 aí que eu consigo traçar bem. Óleo de cozinha, tá? Então, leite, trigo, açúcar, gordura industrial e óleo de cozinha. E álcool? Eu não defendo muito o uso de álcool, mas eu não condeno o uso eventual de álcool, não. Eu acho que tem um tanto adequado ali. Equilíbrio. Um equilíbrio, exato. Dieta mediterrânea tem vinho. Exato, pode ter um pouco, tá? Mas eu não costumo prescrever. Mas se o paciente não fica sem, o que eu posso fazer, né? A gente dá uma orientação. E alimentos que devem ser consumidos, top 5, o que vem da natureza, acho que faz bem pra gente, entendeu? Então é focar nisso daí. Vou deixar os 5 alimentos que podem ser consumidos como o que vem da natureza. É isso. E aí a gente tem que ter aquele senso crítico de entender o que realmente vem da natureza e o que tem a mãozinha do homem ali no meio, entendeu? Entender que aquele alimento ali foi modificado, aquele monte de agrotóxico, um monte de antibiótico. Acho que isso é uma reflexão válida, assim, tá? Que vem da natureza, sempre mais garantido, né? Simples, fácil e às vezes até mais barato. Exato. Tem um mito que fala que é mais caro, mas às vezes é bem mais barato, né? Exato. E a natureza é sábia, né? Como você bem colocou aqui. Então, Com certeza. E as redes sociais, o pessoal encontrar você, marcar também um atendimento, uma consulta, sua câmera lá, se quiser olhar para a câmera. Legal. A minha rede é o Instagram, o @Dr. Guilherme Storck. Temos o YouTube também, produzindo alguns formatos mais longos. Também Dr. Guilherme Storck. Sigam na rede, curtam, compartilha, manda para sua mãe, para sua tia. Todo mundo gosta de aprender a comer direitinho. não, tem muita coisa legal. Tem muita coisa bacana. Vai ficar na Vou- descrição do vídeo depois. no porque Instagram. é Quem difícil quiser, acessa lá. de soletrar seu nome, né? Então tá lá na descrição. Guilherme Storck. Sem problema nenhum, né, gente? Legal, pessoal. Soletrando? Vamos fazer o desafio, hein? Ah, Vai eu lá. passo. Eu passo. Deixa pra próxima, deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Agradecer novamente a X-Prevent, então, nosso apoiador que ajuda a manter todo esse estúdio aqui maravilhoso para você se informar. Quem quiser tá aqui, gente, acessa lá eles, conversa com eles sem compromisso algum, né, E Lu? hoje a dica também foi especial para os médicos, né? Então conversa com a equipe lá que você vai ter uma boa surpresa. E o nosso Pix tá aí, gente. Quem nosso quiser, Pix. puder ajudar a manter tudo isso aqui, sua ajuda é muito bem-vinda. Com certeza, colabore aí com o canal e se inscreva de novo lá, hein? Se inscreva, compartilhe, curta. Tudo isso também é uma boa colaboração que você pode fazer aqui com o programa. E é isso aí. Bora lá? Beijo! Beijo!